Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando mais um podcast aqui da SK Produtora e dessa vez falando sobre o nosso projeto Cover Hills. E durante esses episódios iremos trazer cantores que participaram desse nosso projeto. E hoje nós temos aqui conosco o cantor Rafa Moreno. Olá pessoal, a paz a todos, né? Meu nome é Rafael Costa Silva, né? Mas só que meu nome é artístico, né? Que um produtor lá de Belém do Pará colocou, é Rafa Moreno, né? Então estamos aqui hoje para conversarmos, falar um pouco da nossa vida, né? Falar um pouco sobre esse projeto que nós estamos participando aí. E é isso. Certo. Rafa, então nós vamos direto ao assunto, vamos começar com algumas perguntas e logo de cara eu já quero perguntar sobre você. Quando que foi que você percebeu assim, nossa, eu quero cantar? Sim. Então, eu desde pequeno, né, desde os meus 6 anos de idade, né, na verdade eu não sou criado em berço evangélico, né, eu ia porque alguns amigos me levavam para a igreja, né, crianças, que na verdade, para quem não sabe, eu sou de Belém do Pará, só que eu moro aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina, na verdade, né, há 16 anos, né, e lá lá no meu estado, em Belém do Pará, tem um evento chamado EBF. Eu acho que quem é do norte de Belém do Pará vai saber que evento é esse, né? Que é a Escola Bíblica de Férias. Então, assim, eu ia para a igreja que quando tinha EBF, que acontecia assim às 8 da manhã, então os amiguinhos acabavam me levando. Então, isso não significava que eu era da igreja. Eu ia porque um amigo me levava, né? Então, assim, eu comecei a ir mesmo para a igreja, né, de pequeno ali, aos meus 6 anos de idade, né. Ia, mas não era evangélico, só ia mesmo por Entendi. os amigos convidar e levar, né. Então ali que você começou a entender que você queria cantar. Ah, tá, então vamos lá. Daí, o que aconteceu? Aí, meus 6 anos de idade, acabei indo, né. Nos meus 8 anos de idade, eu tinha uma professora, que eu não me lembro o nome dela, nessa mesma escola bíblica de férias, né? Que ela disse assim, eu preciso de uma criança para cantar uma musiquinha que eu vou ensinar agora. Inclusive até uma música de infância. E ninguém queria, criança nenhuma queria ir. Aí ela disse, vamos colocar o Rafa. Daí ela disse, olha, a tia vai te ensinar uma música assim, tá. Então vamos lá, ela repete com a tia. Aí ela começou a cantar. É uma música bem antiga, só os assembleianos vão saber. É até engraçado que quando eu cantava todo mundo ria, né? Que era assim, tinha 3 servos do Senhor, tinha 3 servos do Senhor, eles foram para Canaã. Eles foram para Canaã, Canaã, Canaã. Então era uma música engraçada. Então ali eu fui perceber, quando ela chegou com as outras professoras, disse assim, nossa, é uma criança que tem uma voz bonita, uma voz grossa, uma voz bonita, né? Então ali aos meus 8 anos de idade, eu fui começar a entender que realmente, né? Ela falando com as outras professoras, eu já entendia um pouco, né? Que não, ele realmente vai ser cantor, né? Vai ser adorador, né? Legal. Você lembra qual foi a primeira vez que você cantou para outras pessoas, né? Como você está falando, dessa situação, né? Sim. Mas você começou cantando ali no grupinho, mas... E quando você realmente foi se apresentar, como que foi a... Sim. Daí já foi na minha adolescência, né? Daí já foi... Aí é onde eu me converti, aos meus 16 anos. Né? Me converti mesmo, porque, como eu falei, eu ia para a igreja, mas não era convertida. Eu ia porque uma criança... Na verdade, para ser bem sincero, se a minha irmã estivesse aqui, a Keila, ela ia explicar para você mais do que eu. Porque eu, como criança, eu não lembro, mas ela conta bem assim, né? Na verdade, eu ia para a IBF porque a gente não passava fome, mas a gente passava um pouquinho de necessidade. Então, lá nessa IBF,
no final sempre tinha comida. Então ela sempre fala assim, o Rafa, ele ia para a igreja para comer. Que realmente eu não ia para a igreja assim para dizer, ele vai lá participar com o grupo, adorar a Deus, não. Eu ia justamente para ir comer, porque às vezes a gente não tinha em casa, os filhos da minha irmã, meu sobrinho, eles almoçavam na escola, e às vezes ficava só eu e minha mãe. Então eu acabava indo para a IBF, já almoçava ali, acabava levando um pouco e levava para minha mãe. Entendi. Entendeu? Então, eu acabei indo para a igreja já, assim, não convertido, né? Ia, como eu falei, ia mesmo para ir lá. Só que daí eu comecei a entender o chamado de Deus na minha vida, mesmo assim, já aos meus 16 anos. Entendi. Entendeu? Mas eu já venho cantando desde pequeno, né? Mas como eu estou explicando. Mas teve alguma outra pessoa também que já tinha se envolvido na música e foi espelho, ou simplesmente só você que começou a cantar? Da minha família? Isso. Não, só eu mesmo. Só mesmo. Até hoje é só eu mesmo, né? Lá de casa. Minha irmã que disse assim, meu Deus, eu queria aprender, Rafa, a cantar, eu não consigo. Eu disse, mano, é só fazer uma aula de canto. E quem que foi a primeira pessoa assim que acreditou em você? Como cantor, na música, no caso, música, né? Cara, eu não posso dizer que foi minha irmã, porque minha irmã ela já veio entender agora, na convenção dela, agora com dias pra cá. Mas eu tive uma tia, a tia Marlene, que na verdade ela não é minha tia de sangue, só que eu considerava ela como tia, né? Uhum. Então ela sempre me levava para os cultos, né? De rua, porque lá em Belém tem muito aqueles cultos de rua na frente da casa, culto na praça. Então eu cantava lá, eu lavando, varrendo a casa, eu cantava assim, Rafinha, ensaia esse hino que nós vamos cantar lá no culto na praça. Então a incentivadora mesmo de eu começar a cantar foi essa minha tia Marlene, que eu chamo de mãezinha para ela, minha mãezinha Marlene. Entendi. E quando você começou, foi profissionalmente ou você começou já só como hobby? Assim, Não. Comecei assim, ensaiava e pegava um playback e cantava. Entendi. Entendeu? Não era nada assim profissional, né? Eu não posso dizer nem que era por hobby, né? Uhum. Que já ali eu já sentia, né? Nos louvores já sentia a presença de Deus, já sentia, sabe? Através do louvor ali eu já via que Deus já estava acalentando a minha alma, né? Sim. Mas não era por profissionalismo, não. Era só mesmo por cantar, entendeu? E quando que foi assim que você percebeu, não, é isso que eu quero fazer para minha vida? Isso, então vamos lá. Daí, o que aconteceu? Na Assembleia tem muito coral, né? Coral de jovens, coral de adolescentes, coral de ciclo de oração, né? Sim. Porque eu sou da Bleia, né? Uhum. Mas isso não significa... Eu canto tudo quanto é igreja, comunidade quadrangular, até católica a gente canta também, né? Mas eu participei muito de coral já na minha adolescência. Então eu participava do coral dos adolescentes. Legal. E ali eu fui começando a ver que eu tinha o potencial para cantar, porque daí as regentes sempre davam os hinos para mim solar. Uhum. Porque o solista é aquele que vai na frente e sola enquanto o coral está atrás. Sim. Então ela sempre diz, olha, esse hino vai dar pro Rafa, então vamos dar para ele, ele vai solar. Então ali eu fui começando a ver, né? Mesmo sem experiência nenhuma, né? Que até hoje a gente ainda tem que aprender mais e mais, né? Sim. Mas eu já estava ali, já consegui um agudo, já cantava uma música alta, já fazia um melismazinho aqui, entendeu? Uhum. Sem entendimento de nada, mas Entendi. aí elas já viu. E você, nessa experiência, você chegou a fazer aula de canto ou não? Não, ainda não. Eu vim começar a fazer aula de canto já aqui, né? Que na verdade, assim, eu sempre gosto de ouvir música black gospel, né? Uhum. Sempre gostei, né? De assistir esses vídeos dos negros cantando aquelas americanas, né? Aquelas cantoras americanas. Então, aí eu sempre fui assistindo e assisto até hoje, né? Então aquilo eu fui pegando assim referência, fui olhando, fui observando, entendeu? Entendi. Mas aí não fazia aula de canto, né? Ainda não, né? Entendi.
E o que você acha que mais fez você evoluir na sua voz desde que começou a cantar? Tá, daí aí vem a questão da aula de canto, né? Porque daí a gente tem que aprender, né? Porque assim, ó, eu fiz aula de canto com um pastor já aqui, né, em Santa Catarina, né? Com o pastor Marlos. Então, eu fiz ali, acho que uns 3 meses de aula de canto com ele, básica, né? Uhum. Então, assim, para mim foi muito bom, porque assim, ó, eu aprendi a como usar um diafragma, usar uma voz de cabeça, uma voz de peito, né? Tu não ficar rouco, porque eu tinha muito esse problema de cantava um hino, no segundo hino eu já estava rouco, Entendi. já estava sem voz, entendeu? Então isso para mim, a aula de canto, porque tem muita gente que fala assim, eu não vou fazer aula de canto, para que fazer aula de canto? Ah, mas tá, se aparecer, se mostrar lá e tá fazendo firula lá. Só que a aula de canto, ela não é para te estar mostrando voz, Sim. para se aparecer, não é. É para aperfeiçoar, mas... Para aperfeiçoar e tu cuidar das tuas cordas vocais. Sim. Porque eu costumo dizer assim, que o louvor ele não é gritado, ele é cantado. Se tu for gritar um louvor, cantar um louvor gritado, as pessoas não vão entender, não vão receber. Aí o que vai acontecer? Você futuramente vai ficar com um calo na garganta, você vai ficar com alguma dificuldade nas cordas vocais, Sim. porque eu conheço muitos cantores que eles não cantam, eles gritam. Então eu sempre falo, gente, cuidado. Não é assim, maneira, entendeu? Porque Sim. a gente pentecostal, a gente tem essa mania de cantar, né? Recebe em nome de Jesus, vai, entendeu? Sem técnica, né? É, entendeu? E depois acaba tendo toda a consequência disso conforme passar dos anos, né? Na hora é tudo uma mil maravilha, né? Vai passando, mas... mas daí com o decorrer do tempo, então, a aula de canto, gente, ela é essencial para isso, para você ter uma educação vocal, entendeu? Ter uma experiência vocal, saber colocar a tua voz em um agudo, saber colocar em um contralto, entendeu? Colocar uma voz de peito, uma voz grave. Sim. Para você não ficar futuramente com problema nas cordas vocais. Então, a aula de canto, para mim, eu comecei a fazer... Eu acho que vai fazer semana retrasada. Vai fazer 3 meses que eu fiz, entendeu? Entendi. Preciso aprender ainda mais, né? Tenho que aprender, quero fazer mais uma aula de canto avançada para me aprender mais ainda, porque isso é essencial para o teu ministério, Verdade. você investir, né? Qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou no começo da sua caminhada musical? A minha maior dificuldade não, foi o medo, né? Foi o medo. A minha maior dificuldade foi o medo, né? Que às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, né? Que a gente não Sim. vai conseguir, né? Que você não vai vencer, entendeu? Então a dificuldade que eu tinha era esse, do medo de não conseguir, Entendi. entendeu? Às vezes até mesmo do julgamento das pessoas, dizer assim, Rafa, não dá para ti isso, entendeu? Vai ficar feio. E às vezes isso era uma dificuldade que eu enfrentava, sabe? Esse medo. Entendi. Hoje o que você ainda sente que precisa desenvolver como artista? Ou como cantor, né? Sim. Olha, preciso aprender muita coisa ainda, né? Porque a gente tem que estar aprendendo constantemente, né? Então, ainda preciso aprender muita coisa, né? Preciso me aperfeiçoar mais, preciso aprender mais, entendeu? Me aprimorar mais, né? Quem sabe fazer mais aulas avançadas, né? Qual foi a experiência mais marcante que você viveu na música? Então, a experiência mais marcante foi para mim é que eu participava de uma banda em Belém do Pará, sabe? O nome da banda era Em Milagre. Então era uma banda, nós gravamos o EP, acho que é EP que fala o nome, né? De 8 músicas, né? Então eu cantava 4 músicas e a outra cantora cantava 4 músicas, né? Então para mim aquilo ali foi a experiência assim,
para mim foi uma experiência marcante, né? Porque você ali colocar voz em estúdio, né? Então aquilo para mim foi tudo novo. Entendi. Entendeu? Então uma experiência falando de música para mim foi isso, foi, né, a primeira gravação que eu fiz ali. Qual que foi o maior público que você já cantou? Então, cara, foi em um congresso de jovens em Joinville, tá? Onde tinha acho que 500 e poucos jovens, mais ou menos. Ali, para mim, pelo que eu me recordo, né? Em Joinville, foi para mim, acho que foi o maior, assim. Não, me lembrei de um agora. Fala, então. Me lembrei. Não foi esse, não. Me lembrei. Nós abrimos o show da Damares, em Belém do Pará. Isso mesmo, me lembrei agora. Nós abrimos um show em Belém do Pará, no ginásio. Tinha 4.500 pessoas. Olha que legal. Entendeu? Foi isso mesmo. O show da Damares em Belém do Pará. Foi o máximo de pessoas, né? Tava ali era um ginásio, né? Para mim acho que foi. Bacana. Entendeu? Você já pensou em desistir da música? E o que você fez para continuar? Sim. Cara, já pensei muito em desistir, muito, né? A gente passa a luta diária, entendeu? Então, eu já pensei muito em desistir, né? Muito. Só que o que eu fiz para não desistir foi... uma vez eu fui em um evento, né? E eu gosto muito de usar colete, né? Esses coletes, eu gosto muito de usar. E eu fui em um evento e o pastor chegou comigo e disse assim: "Ô Rafa, esse coletinho aí, não sei se vai dar para te subir e notar que esse coletinho aí tá estranho." Entendeu? Então, tipo assim, ele já me julgou, né? Ali. Cara, isso pra mim foi tão desanimador. Eu fui pra casa, fui chorando, né? E eu disse: "Deus, eu não quero mais isso pra mim." Entendeu? Eu ia pensar mesmo em largar tudo, desistir, abandonar, sabe? Mas sabe quando tu precisa de uma resposta de Deus, que Deus está ali, tu tá chorando no teu quarto, e de repente tu tem uma amiga abençoada do Senhor, que não sabe que tu tá passando nada, e ela liga para ti. E eu tenho uma amiga, Mara BC, nesse dia eu tava em casa chorando, ela ligou para mim, ela disse assim: "Rafa, como é que tu tá? Tá tudo bem?" Eu disse: "Amiga, não tá nada bem. Fui numa igreja assim, enquanto ela disse assim: eu sei que tu não tá bem. Por isso que eu tô te ligando, porque Deus mandou falar contigo nessa noite, para te não desistir. Porque sou eu quem te uso assim, eu te uso assim, entendeu? Vou continuar te usando assim. É Deus quem te usa assim. E não é tempo de desistir e parar, porque o que eu tenho para ti são coisas grandes e maravilhosas. É no tempo dele, entendeu? Então não é tempo de desistir. Olha para tudo que tu passou, porque Deus ele tem promessa para a tua vida." Cara, aquilo para mim foi um ânimo, sabe? Então, o que eu fiz para mim não desistir foi ouvir a voz de Deus falando comigo, né? E perder o medo, sabe? E acreditar que tu tem um potencial, que Deus ele vai te usar, que tu faz é para Deus, não é para o homem. E acreditar em Deus e ouvir a voz de Deus. Foi o que eu fiz para não desistir. Até hoje, né? Estamos aí. Qual foi a situação difícil que acabou te ensinando algo importante? Cara, teve uma situação que, para quem não sabe, na verdade eu tenho 3 bandas, né? A gente até brinca. Os pastores falam assim: "Meu Deus, Rafa, tu tem 3 bandas, né? Traz uma banda pra cá que eu tô sem banda." Isso aí até brinco, né? Mas a gente participou de um evento aqui em Balneário, né? Um evento que tem aqui em Balneário e daí, essa situação que aconteceu, assim, depois eu fiquei pensando e analisando, né? Nós estávamos cantando, no momento em que nós estávamos cantando, o meu baixista viu o pastor mandando, querendo desligar o som na hora que a gente estava cantando, entendeu? Foi um momento muito difícil, assim, porque eu disse assim: "Cara, eu não acredito que ele vai desligar o som bem na hora que eu estou cantando", entendeu? E aquilo foi difícil para mim, porque até hoje eu sento com os meninos e converso, porque, cara, se tu tá fazendo ali, não é pro homem, tu tá fazendo ali para Deus. E eu vi que o que eles estavam fazendo era pro homem, não era para Deus. Entendi. Entendeu? Aí os guri, eles vêm de longe, eles vêm de Blumenau. Então, pra gente chegar ali e tocar um hino,
Não tinha como. Então, aquilo para mim, assim, eu fui para casa assim também. Foi mais uma situação que eu disse assim, meu Deus do céu, cara. Só que depois eu parei para pensar, eu disse assim, cara, eu fiz ali foi para Deus, não foi para o homem, entendeu? E eu parei para analisar assim, fiz, adorei, pessoas foram receber o louvor, a gente desceu, depois a gente veio conversando, né? E eu vi que o que eles estavam fazendo ali era para o homem, não era para Deus. Uhum. Entendeu? Então foi assim uma coisa que depois me deu aprendizado, sabe? Entendi. Se você pudesse voltar lá no começo da sua carreira e dar um conselho para a sua versão de você, qual seria? Sim, o conselho que eu daria pro Rafa, né? Lá, antigamente era para ele não desistir, entendeu? Era poder estudar mais, acreditar no potencial que ele tem, né? Porque até então eu não tinha conhecimento de nada, eu não tinha visão de nada, de música, questão de música, entendeu? Então o conselho que eu daria pro Rafa era para ele não desistir. Quem é o seu cantor favorito? Cara, eu gosto muito, muito, muito. Entendeu? Para mim é um cantor que é uma inspiração. O Anderson Freire. Anderson Freire é um cantor... A gente, nas canções dele, a gente vê Deus, a gente sente a presença de Deus. É um cantor que tem unção, tem uma história muito linda, né? E para mim é uma referência, é o Anderson Freire. Legal. E quem é o cantor que te influencia na música? Olha, tem um cantor que também é outro cantor também que eu gosto muito, sabe? E tem uma influência muito grande, é o Robson Monteiro. Qual é aquela música que você nunca se cansa de ouvir? Tem um hino que eu gosto muito. Que esse hino também ele fala um pouco assim da minha história, né? Fala daquela igreja pequena, sabe? De voltar ao primeiro amor, que inclusive é o hino que eu fiz o cover, né? É o primeiro amor, hino Primeiro Amor. Qual música você gostaria muito de gravar algum dia? Tem uma música do Álvaro Tito que eu acho ela muito linda. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Eu acho esse hino muito lindo mesmo. Então, é um hino que eu gravaria. Entendeu? Legal. Se autorizar ela a gravar, eu gravaria, né? Qual o artista que você sonha um dia dividir palco com ele? Cara, é o Anderson Freire. O Anderson Freire, meu Deus, é um cantor, como eu já falei, né? Um cantor que me inspira muito, sabe? Se você pudesse fazer uma parceria com algum artista hoje, seria o Anderson Freire? O Anderson Freire. Legal. Então agora nós vamos para o nosso... continuando, né, nossa entrevista aqui com o cantor Rafa Moreno, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né, o Cover Hills, que inclusive é o nosso podcast voltado para isso, né? Eu queria saber como que você conheceu o nosso projeto Cover Hills. Então, eu conheci através do meu tecladista, né, o Rodrigo, né? Que o Rodrigo é um músico excepcional, querido, entendeu? Eu estava num culto, né? Estava em um culto junto com os meninos da banda, né? E eu estava olhando no meu celular, o Rodrigo ligando desesperadamente para mim. Mas ligando. Aí depois ele mandou uns áudios, ele disse, Rafa, eu tô com um amigo aqui, eu tô aqui no estúdio com um amigo, com o Jonathan. Eu vou mandar o teu contato para ele, porque ele tá fazendo um projeto, assim, de cover, né? Uhum. Assim, então eu vou mandar o contato dele para te falar com ele e tudo. Só que até então, eu fiquei meio assim, né? Eu disse assim, meu Deus, como eu falei, eu tenho muito medo dessas coisas, né? De enfrentar. Daí eu disse, nada. Eu falei, tá bom, Rodrigo, ok. Entendeu? Então foi através dele que eu conheci o projeto, né? Foi Entendi. Através dele. E o que fez você decidir para participar? Então, primeiro que eu decidi foi perder o medo, né? E depois você, né? Você mandou mensagem para mim no outro dia, né? E falou, o projeto é assim, 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 né? Nós vamos fazer assim. Então,
Quando você falou comigo, daí eu fui vendo que realmente é um projeto sério. E eu fui perdendo o medo, porque eu vi confiança em tudo que tu falou pra mim ali, né? Legal. Em relação, porque eu vi que tu não pensou, tu não falou nenhum momento em dinheiro. Você falou num artista. Você tem um potencial, o Rodrigo falou de você. Então eu vi que tu não pensou logo no dinheiro, tu pensou no artista. Então aquilo pra mim foi excepcional, porque eu disse assim, cara, o cara realmente pensou em mim, entendeu? Porque em nenhum momento tu chegou e disse assim, Rafa, o valor é X, é isso, é aquilo, não. Você simplesmente vem, depois a gente conversa, vem aí, marca o dia, não te preocupa. Então isso me fez vir pra cá, entendeu? A tua simplicidade, entendeu? Não porque eu tô aqui na frente da câmera, na tua frente, né? Mas como eu já te falei, fora das câmeras também, né? Que eu vi muita confiança em você, sabe? Que muita bom. Confiança. Fico feliz por isso. Então, antes de gravar aqui com a produtora, o que você imaginava que seria o projeto, né? Porque a gente conversou, por mais que a gente conversou pelo WhatsApp, né? Antes de você chegar aqui, o que você tinha na sua cabeça sobre o projeto? Então, eu, na verdade, eu não pensei em nada, né? Porque até então, como eu falei, é um projeto novo para mim. Tá sendo um projeto novo para mim, né? Um projeto que eu tô aprendendo. Então, eu cheguei aqui meio que assim, sem saber nada, eu não sei nada como é que vai para onde. Então, eu não tinha, assim, sabe, expectativa. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que o trabalho é um trabalho excelente, né? Você me recebeu muito bem aqui, me deixou muito à vontade. Um trabalho organizado, toda a equipe da SK Produtora, né? Então, me senti como se estivesse em casa, vamos dizer assim. Então, se eu te disser assim, John, tive uma expectativa, não, porque eu cheguei aqui sem saber de nada, né? E você, como profissional, me deu todo o apoio, né? Legal. E para você, como é que foi esse dia? O que você, além de, né? A gente conversou um pouquinho antes aqui também. Além do nervosismo, de tudo, Sim, como é que foi nesse dia de gravação? Qual que foi o teu sentimento? Olha, foi muito bom, né? Uma experiência, está sendo uma experiência muito boa. Estou aprendendo muitas coisas, né? Inclusive, aprendendo até mesmo não desistir dos meus sonhos, né? Porque a gente tendo uma conversa, até mesmo antes, fora da câmera, das câmeras, né? Então, eu tenho aprendido muita coisa, porque é uma coisa nova para mim, como eu falei. Já tive gravações, né? Mas só que é uma coisa tu chegar ali, colocar a voz e pronto. Sim. Outra coisa é tu vir para um estúdio montado, conversar com o produtor, ele te aconselhar. Isso eu nunca tive. Entendeu? Como eu estou te falando, já conversei com alguns produtores, eles já vinham direto comigo, já me dava o valor X. Então eu preciso disso, trazendo isso para mim, a gente vem e grava. Só que você não. Você veio, conversou, entendeu, Rafa? O que você acha? Vamos fazer assim, ó. O cover vai ser assim, vai funcionar assim, entendeu? Então, para mim está sendo muito bom, entendeu? Sim. Estou aprendendo muita coisa, né? Para você, o que ficou marcado no dia de gravação? Cara, teve uma situação que ficou muito marcada para mim, né? Que a minha irmã ela é muito minha incentivadora. Tu viu naquele dia que ela veio aí. Sim. Inclusive, ela até falou, o Rafa tem medo. É porque realmente, cara, eu na verdade eu tinha, porque agora eu não tenho mais, né? Então eu tinha muito medo de entrar, entendeu? E às vezes eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu vou te colocar lá em cima, né, Jonathan? Mas eu preciso falar que você, cara, eu conversando com você, meu Deus, você tá me ensinando, assim, a sonhar. É uma coisa que eu não tinha comigo isso, de sonhar. Então, eu tô aprendendo contigo a sonhar e acreditar. Amém. Que eu creio que a gente vai ter, não esses 2 projetos, que logo, logo vão estar aí, né? Mas outros projetos que virão. Né? Então, a minha irmã ela é muito me incentivadora. Então, teve um momento ali na hora da gravação, gente, que foi tão emocionante, que foi no segundo hino, no Primeiro Amor. Eu tava ali louvando, segurando já, porque esse hino, inclusive, eu vou contar um pouco desse hino, tá? Pra me chegar lá. Eu dei 2 músicas por Jonathan escolher, pra você, né? Sim.
Aí disse, Rafa, mas esse hino é assim, assim, assim. Eu tenho um hino aqui que eu vou ver se fica legal para ti. Aí eu te dei o Não Pare, ficou legal, tudo certo. Quando tu veio com o segundo hino, foi tão de Deus que eu disse, mana, olha o hino que ele mandou para mim. Que foi um hino que um dia eu cantei lá na minha igreja e a minha irmã ela se converteu. Olha que legal. Entendeu? Aceitou Jesus, porque, gente, quem não escutou esse hino, escutem. Primeiro Amor é um hino muito lindo. É uma canção que ela fala de nós voltar ao primeiro amor, sabe? Voltar ao início de tudo, sabe? Rever os nossos conceitos, né? Que pedir a Deus para perdoar as nossas falhas. Então teve um momento muito lindo que na hora que eu estava cantando, eu olhei para minha irmã, ela estava chorando. E eu me segurei ali também para não chorar, Sim. né? Porque é um hino que falou muito com ela, entendeu? Inclusive, ela disse assim, mano, quando eu estava cantando aquele hino, eu senti de Deus de aceitar Jesus. Foi aonde ela veio na minha igreja, né? Aceitou Jesus. Então, é um hino marcante. Então, quando tu vê que esse hino, para mim, foi totalmente Deus. Porque é um hino que eu gosto de cantar. É um dos que eu gosto de cantar, Sim. né? E o hino que fala muito no meu coração e... Então foi de Deus. Então um momento muito especial daqui da gravação foi esse. Sim. Eu olhei para ela, ela estava ali chorando. Eu disse, que engraçado quando eu falei sobre a música, ela até, a gente assim... Hoje a gente aprende a falar um pouco mais com o artista em questão da escolha da música, que querendo ou não, ela é muito importante, né, na trajetória e também para certos momentos, né? E quando a gente vai falar com o artista, a gente já fica um pouco receoso, porque às vezes o artista ele não aceita, né, uma mudança, ele quer porque quer cantar aquilo, né? E quando eu fui falar contigo, eu achei muito legal que tipo, não, tu foi bem tranquilo na conversa, a gente conseguiu conciliar nessa questão. Eu expliquei eu também não fui tipo já logo, não, cara, isso aqui tá errado e pronto, acabou. Mas eu tentei explicar o meu posicionamento em questão como produtor, né? Observando a música que você tinha escolhido e daí dei a opção, né? Porque, tipo assim, eu não fui só criticar que a tua escolha, mas sim a gente dá uma opção. Sim. E o legal é que encaixou, né? Sim. Quando tu mandou, disse assim, meu Deus, foi tão de Deus, porque é um hino que eu gosto muito de louvar. Como eu falei, dos que eu gosto, né? Mas foi lindo, foi lindo. Legal. Quando você chegou aqui na produtora, o que você achou da estrutura, o ambiente, a experiência em si com a gravadora? Sim, como eu falei, né? Foi... a receptividade foi muito boa da tua parte, né? Como eu falei, você me deixou muito... Cheguei nervoso, não vou mentir, porque... Primeira vez, né, gravação, tudo com estúdio. Sim. Chegou aqui com essa coisa maravilhosa, bonita, né? Então, foi muito boa, tá sendo, né? Uma experiência boa, né? Legal. E o que eu posso dizer é que é um ambiente muito tranquilo, gente. Um ambiente muito tranquilo, uma paz, né? Jonathan é um querido, né? Ele conversa com você, deixa você à vontade, né? O nervosismo foi passando de pouquinho em pouquinho, né? Já foi me deixando. Então, mas tu vê que é muito importante, desculpa te interromper, é muito importante a gente fazer aquele quebra-gelo, a gente sim, conversar, bater um papo antes. Sim. Acho que isso é muito importante. E depois também de ver o resultado, qual foi a tua reação quando tu viu o resultado de tudo? Então, cara, o resultado, quando tu mandou ali as prévias, né, dos vídeos, né, que eu vi em casa, primeiro que eu chorei, né, que eu sou chorão mesmo, eu choro mesmo, o Rafa tudo chora, né, mas já chorei. Quando eu vi ali, cara, tudo, o vídeo maravilhoso, sabe, o áudio limpo, tudo lindo, tudo maravilhoso, sabe, tudo bonito, tudo. E tá lindo, viu? Quando eu vi ali, meu Deus, chorei tanto, entendeu? E você faria novamente? Sim, faria. Inclusive, tô orando a Deus, né? Entregando a mão de Deus. Quero fazer outros projetos, né? Quem sabe projetos de autorias, né? Minha mesmo, né? Autorais, né?
Se Deus quiser ir para frente, em nome de Jesus, der tudo certo, né? E faria sim, com certeza, faria. E para quem está pensando em participar do projeto Cover Hills, o que você diria para essa pessoa? Gente, eu faria o seguinte: venham, percam o medo, entendeu? Entrega na mão de Deus, que vai dar tudo certo. Eu confesso para vocês que quando o Jonathan falou para mim assim, Jonathan, eu não tenho nada, mas Deus vai providenciar. Como eu já falei, né, gente? O Jonathan, ele não pensou no dinheiro, ele pensou no artista, ele pensou, sabe, dando apoio a nós mesmos, artistas. Eu acredito não só a mim, mas com todos que estão vindo para cá, né? Gravar esses covers, né? Então, assim, venham, entendeu? Venham porque vocês vão ser bem recebidos. Um ambiente excelente, como eu já falei, tem uma paz aqui, gente, vocês não têm noção. Tem Deus aqui neste lugar, entendeu? Como eu falei para ele já, né? Que a gente sente Deus aqui, né? E venham porque eu tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos aqui. E eu creio que vai sair muitos sonhos daqui também. Então, não perca o medo e venham, entendeu? Na fé e na coragem. Rafa, agora a gente vai falar sobre sonhos e futuro. Onde você gostaria de estar musicalmente daqui a alguns anos? Tem um evento na minha cidade que é aniversário da Assembleia de Deus, né? Então, um dia eu creio em nome de Jesus que o meu sonho é estar ali louvando, sabe? Ali na minha cidade, no meu estado, sabe? Porque eu digo assim que o profeta de casa, ele não tem valor, a gente costuma dizer, né? Sim. Acho que a Bíblia fala, não sei se é a Bíblia, mas que o profeta de casa, ele não tem valor. Então, quando Deus ele te leva para outra cidade, né, e começa a cumprir as promessas deles na tua vida, no teu ministério, e você volta para lá, é como se fosse cumprido aquilo que Deus ele fez na tua vida. E eu falo para minha irmã assim, mano, um dia eu ainda vou na minha cidade, vou cantar no Centenário, que é um evento que tem lá, né? No centro de convenções, que na verdade é um ginásio que tem lá. Então, eu creio em nome de Jesus, assim, Deus permitir futuramente, quem sabe, estar louvando ali na minha cidade, nesse evento. É o meu sonho, tá? Legal. E então, esse com um artista seria o teu sonho, chegar nesse local novamente. Isso. Existe algum projeto que você ainda quer realizar e não conseguiu? Eu tenho, na verdade, 2 projetos, né? Que são gravar 2 clipes, né? Acho que é clipes que fala hoje em dia, né? Não sei se é isso. É de a autoria minha mesmo, né? Músicas minhas mesmo. Esse é um projeto que eu quero fazer futuramente, né? Quem sabe não, aqui pela SK Produtora, né? Deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu certo, já né? Já deu. O que você está preparando atualmente? Tipo assim, planejando? Tem esse projeto que nós acabamos de fazer, né? Então, divulgar, né? Enviar as pessoas, que pessoas possam vir ser abençoadas, porque são 2 vídeos bem pequenos, mas são vídeos assim que se você escutar, você vai ver Deus falando contigo. Amém. Porque são 2 canções lindas, Não Pare. Eu vou falar para ti um pouco da música Não Pare. A música Não Pare também foi uma das primeiras músicas que eu cantei aqui em Santa Catarina, entendeu? Assim, em congressos de jovens. Então, quando eu cantei essa canção, em um congresso de jovens que eu fui louvar, em Joinville, veio 5 almas para Jesus. Eu estava cantando. Que legal. Entendeu? Aí o pessoal veio, né? Disse assim, irmãos... Aí, na verdade, eu fiz a chamada. Disse, irmãos, eu vou cantar um hino agora. Então, você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar, não desista, Deus é com você. Deus é contigo. Você que precisa de uma cura, de um milagre, está pensando em desistir, em parar. Eu fiz o apelo, na hora que eu estava louvando, eu fiz o apelo. E foi tão lindo, porque eu estava ali cantando, quando eu estava cantando, veio 5 jovens ali para o altar, mas foi um hino que eu disse assim, meu Deus do céu, olha só, um hino, entendeu? Então esse hino Não Pare também, ele tem uma história bonita, né? Que legal. E eu vi aquelas almas ali chorando, aceitando a Jesus, então aquilo para mim foi muito, muito lindo, né? Muito marcante. Legal.
qual o seu maior sonho como artista? Olha, o meu maior sonho como artista, eu quero dizer como artista, né? Assim, é um dia Deus me abençoar, né? Poder ajudar minha família, ajudar minha mãe, minha irmã, né? Poder ajudar alguns amigos, né? Tenho minha prima que mora comigo, né? Poder dar uma vida melhor, né? Comprar uma casa, né? Então, como artista, não vou dizer como artista, né? Então, meu maior sonho é esse. Sabe? Poder dar uma casa para minha família, dar uma vida melhor. O que você gostaria que as pessoas lembrassem quando ouvissem seu nome? Como eu falei, né? Rafa Moreno acho que eu nem contei. É o teu pseudônimo, né? É como eu já falei no início, né, gente? Meu nome é Rafael Costa Silva. Tem gente na igreja que pergunta, é Rafa Moreno mesmo teu nome, teu sobrenome? Até eu tenho que explicar, né? Não, porque tem muita gente esse nome artístico, mas é que colocaram, né? Como eu falei, esse produtor lá em Belém, o Dames, quando eu cheguei para colocar a voz nas canções, eu tava entrando na porta e disse, olha aí, ó, Rafa Moreno. Aí eu tenho até um amigo que ele diz assim, meu Deus, parece nome de cantor de brega, Mas daí eu fui acabando usando, né? Fui usando o Rafa Moreno nas redes sociais, Rafa Moreno aqui, daí um foi me chamando Rafa Moreno, eu acabei deixando, né? Rafa Moreno, né? Então, assim, quando eles ouviram o nome Rafa Moreno, aí eles veem um menino de coragem, de fé, né? Um menino de resistência, um menino que é um abençoado do Senhor, que louva que não louva para querer se amostrar, não, sim, mas que louva para que a gente veja realmente a presença de Deus na vida do Rafa Moreno, que veja realmente ali a essência de Deus na vida do Rafa Moreno. Então, quando eles lembraram do meu nome, olha, Rafa Moreno, é a mesma coisa quando eu digo assim, eu vejo onde sofrer, eu disse, meu Deus, que bênção. O que a música representa na sua vida, Rafa? Olha, a música, ela representa muita coisa na minha vida, né? Como eu falei ali, desde pequeno, né? Ia para a igreja, mas ainda não tinha conhecimento realmente se era isso que eu queria, né? Para o meu ministério, para a minha vida. Eu já fui ter conhecimento da música já aos 16 anos. Não cantava profissionalmente, né? Mas eu conhecendo, já louvando em algumas igrejas e alguns congressos de jovens, já cantando em coral, fazendo solo em coral, né? Então a música, ela representa para mim muitas coisas, né? Como a gente estava conversando anteriormente, né? Eu sou filho adotivo. Minha mãe me pegou, acho que com 3 meses. A minha irmã, ela sabe contar mais a minha história do que eu, né? Eu até falo assim, meu Deus, eu não me vitimizo com isso. Porque eu procuro não levar isso para a igreja. Minha mãe até disse assim, Rafa, eu tenho que começar a contar a tua história, o teu testemunho. Porque a minha irmã, ela sabe mais da minha vida do que eu. Se tu parar para conversar com ela, ela te diz tudo, entendeu? Sim. Então, a música, ela me ajuda, na verdade, o louvor, a música, ela me ajuda a me tratar de traumas, sim, de infância. Porque eu fui abusado com 9 anos de idade, né? É por isso que as pessoas, elas olham para você e te julgam, mas não vê o que tu passou. Sim. E não vê o que tu tá passando também. Entendeu? Se eu disser para ti que tem muita gente que me julga, sim, sabe? Muita gente, só que é até interessante que esses dias a minha irmã falou bem assim, Rafa, tinha uma irmã lá da igreja que ela olhou para ti e começou a te julgar. Mas quando tu subiu para cantar, ela disse assim, meu Deus, que unção, né? Não para minha honra, nem para minha glória. Então, assim, as pessoas, elas julgam tu sem saber, cara. Sim. Sabe? Não sabe a tua história. Então, assim, eu venho de um abuso, fui abusado aos 9 anos de idade, entendeu? Fui contar para minha família agora aos 33 anos, que a minha irmã não sabia, nem minha mãe, ninguém sabia de casa. Sim. Então, isso eu vinha trazendo já desde a minha infância, traumas. Só o que me curava era a música. É um processo, né? É um processo. Eu não digo para ti assim que eu vou levar isso para estar me vitimizando, para dizer, o Rafa, não, porque eu não, já passou. Eu procuro
não guardar isso para minha vida. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo que eu amo louvar o Senhor. Eu amo cantar o Senhor. Porque quando eu estou ali louvando, Jonathan, eu estou sendo curado. Sim. E eu sei que através do meu louvor tem pessoas que estão sendo curadas também. Entendeu? Sim. Então, a música, ela traz isso para mim. Ela traz uma cura no meu interior. Eu falo para minha irmã, eu digo, mana, às vezes eu termino de cantar, Jonathan, jurar, meu Deus, não. Mas eu falo uma coisa para você. Quando eu termino de cantar, eu sento ali no banco, parece que a minha alma assim... Obrigado, Jesus, sabe? Porque a gente sabe a pessoa que canta para se amostrar, que canta para se aparecer. A gente sabe a pessoa que canta e tem a presença de Deus. Sim. Entendeu? E eu falo para Deus que eu quero cantar não para mim, não para o homem, mas para pessoas serem abençoadas e ser curadas assim como eu sou curado. Então a música ela é muito importante acima de Deus, lógico, né? Sim. Ela é muito importante para mim. Quem que é a pessoa, Rafa, que você gostaria de agradecer por ter chegado até aqui? É tanta gente, se eu for contar, meu Deus do céu. É tantas pessoas, mas olha, eu vendo agora nesse momento, entendeu? Porque até então, lá do início, eu não tinha um apoio, Sim. né? Como eu falei pra você ali, a gente conversando, né? Participei de uma banda, nós fizemos um CD de 8 hinos. Só que se eu disser pra ti, não vi retorno nenhum. Praticamente foi meio que assim... Fizemos lá, mas meio que enganado, vamos se dizer assim, né? Sim. Eu não tinha apoio. Só que vendo hoje, o momento de hoje que eu tô vivendo, tudo que eu tô vivendo, eu tô tendo muito apoio da minha irmã. Sabe, a minha irmã é uma incentivadora muito grande pra mim. Ela fala, Rafa, vai, mano, tu vai conseguir. Não desiste, vai dar certo. E eu digo pra você que a minha irmã é um milagre na mão do Senhor. A minha irmã, Deus curou ela. Aonde eu vou, eu conto o testemunho dela, que Deus curou ela do câncer. E o louvor foi que curou ela. Porque a gente estava num quarto, ali no Hospital Marieta. Eu comecei a cantar esse hino, que aonde eu vou, eu canto, que é Ele não desiste de você, Ele se importa com você. E eu, naquele momento, eu orei e disse, Deus, não desiste da minha irmã nesse leito do hospital. Não desiste, Jonathan. Foi uma experiência tão linda que a gente estava ali no quarto, naquele quarto, estava eu e algumas pessoas. A gente sentiu como se a luz tivesse entrado dentro do quarto, uma luz. E ali eu creio que foi Deus. Então, assim, a minha incentivadora hoje, eu vejo hoje, é minha irmã, a Keila. Que Sim. ela conta meu testemunho para Deus e o mundo. Tudo que eu posto, ela tá até agoniada. Rafa, cadê os vídeos? Disse, calma, mano, vai... Já conversei com o Jonathan, calma que uma hora vai mandar. Então, sim, minha incentivadora é ela, no momento. E se a sua história fosse resumida em uma música, qual delas seria? Olha, tem uma música que eu gosto muito dela também, entendeu? Tem muitas músicas que se eu for falar assim da minha história, né? Mas tem uma música que é a Raridade, do Enzo Freire, né? Depois que eu comecei a escutar ela... né, ouvi-la, daí eu comecei a ver que realmente, entendeu? Eu sou uma raridade, né? Nós somos uma joia preciosa para o Senhor, entendeu? E não deixar ninguém te deixar para baixo, te humilhar, te julgar. Sim. Olhar para Deus, somente para Deus, porque você é uma joia rara, Verdade. preciosa para o Senhor, entendeu? Então, o ensino raridade, ele fala muito comigo, entendeu? Legal. E qual a mensagem que você deixaria para quem está começando? A mensagem que eu deixaria era que eu deixo, na verdade, né? É para não desistir dos seus sonhos, né? Eu confesso, como eu falei, eu tinha e depois que eu comecei a conversar com o Jonathan, com você, e conversando com Deus, eu comecei a perder o medo, né? Então, é não ter medo, é você poder invertir. Ah, não tenho, Jonathan, não tem como, não tem... Primeiro passo que você tem que dar é dizer, não, eu vou fazer e eu vou conseguir, porque Deus, ele pode fazer o milagre acontecer. Eu não tinha nada, mas Deus começou a enviar, começou a usar pessoas para estar me abençoando. Então, assim, o conselho que eu dei para você é não desistir. E uma coisa que tu falou que eu achei interessante, né? Que eu vou falar aqui, né? Pode falar. Que eu achei de fora das câmeras, né? Que é andar com pessoas que te incentivam, né? Sim. Isso é muito bom, isso é interessante. E realmente eu vou levar isso para minha vida. Entendeu? Amém.
Então agora a gente vai para o nosso quadro final, Responde na Hora. Ai, vamos lá. Vamos lá, então. Cantor favorito? Anderson Freire. Música favorita? Primeiro Amor. Música que você mais canta? Gente, olha, eu vou dizer, pode ser até engraçado o que eu vou te contar agora. Mas quando eu monto o repertório para os meninos da banda, primeiro hino que eu coloco é Fidelidade. O Fidelidade tá ali, porque aí os meninos, Rafa, Fidelidade, disse, cara, é porque todas as igrejas que eu vou, eles pedem para cantar Fidelidade. Então é um hino, Fidelidade, meu Deus, esse hino é um hino que não pode faltar. Que é da Daniela e Cristina, né? Que, na verdade, eu canto na versão do Patrick Mendes. Entendi. E é um hino muito lindo, tá? Qual a música que todo mundo deveria ouvir? É o Primeiro Amor. Primeiro Amor. É o Primeiro Amor porque é uma música, se vocês, gente, podem ouvir, que você vai sentir, você vai lembrar daquela igreja pequenininha, bem pequena. Você vai lembrar das obras que você fazia e hoje não faz mais, porque às vezes Deus ele sente saudade do teu louvor, ele sente saudade da tua pregação, ele sente saudade quando você orava na madrugada. Então volte, isso é voltar ao primeiro amor, voltar a orar, voltar a buscar, a louvar, entendeu? Então é uma música muito linda, pode escutar. Primeiro Amor, Alex Gonzaga, na versão do Alex Gonzaga. Artista que você admira? Meu Deus do céu, pode ser até chato, né? Mas eu Anderson Freire, né? Freire. Qual artista que você gostaria de conhecer pessoalmente? O Anderson Freire. Uma parceria dos sonhos? O Anderson Freire. Tá, vamos lá então. Show ou estúdio? Olha, eu acho que show. Tá. Show. Microfone ou violão? Microfone. Cantar sozinho ou cantar com banda? Olha, eu antigamente cantava muito sozinho, mas hoje, apesar de não ser fácil cantar com banda, porque, como eu falei, tem 3 bandas ali, tu administrar 3 bandas não é fácil, Sim. né? Mas com banda. Música Banda. de infância? Ó, tem uma música de infância, que acho que eu cantei no início, não me lembro, que era essa música, né? Tinha 3 servos do Senhor, primeiro era Canaã, primeiro era Jacó, eles foram para Canaã, então essa música aí, que eu não me lembro o nome, mas Tá. A música que te emociona? é Primeiro Amor. Primeiro Amor é uma música que se eu escuto, toda vez que eu escuto eu choro, então... E aquela que te coloca assim pra cima, que te alegra? Tem uma música que eu gosto muito dela, que ela é do... Ai, deixa eu me lembrar o nome do cantor. É do Ministério Apacentar, que é Viver uma Virada. Que esse hino, eu vou viver uma virada. Foi lá antigamente. Esse hino aí é um hino que se eu escuto ele, me deixa pra cima, vai ter uma virada na tua vida. Então, eu acho que é Ministério Apacentar, se eu não me engano. Tá. Seu maior sonho, Rafa? O meu maior sonho é poder um dia ajudar minha família, né? Comprar uma casa, Certo. realizar o meu sonho de gravar, né? Uns 2 clipes aí, se Deus quiser, né? É isso. Show. E o seu maior medo? Perder a salvação, tá? Esse é o meu maior medo, né? Por isso que eu tento constantemente estar ali perto de Cristo, estar com Cristo, para mim não perder a minha salvação. Esse é o maior medo. Uma palavra que define você? Então, uma palavra que me define é coragem. Beleza. Uma palavra que define a sua música? É resistência, sabe? Resistir. Resistir a tudo, né? Quando eu falo em resistir, é resistir às calúnias, né? A defamação, porque, infelizmente, Jonathan, infelizmente, eu digo, né? Dentro da igreja ainda tem, sabe? Sim. Aquele preconceito, aquela calúnia, aquela pessoa de olhar e te julgar. Sim. Então, é tu ter resistência para resistir tudo isso dentro da igreja. Porque Sim. eu conheço muitos amigos que hoje não estão na igreja, cantores que cantavam lindamente. Sim. Por uma calúnia, uma defamação. Por isso que eu digo, não conhece a pessoa. Não vê a história da pessoa. Então, Verdade. eu coloco na minha cabeça essa palavra, resistência. Um lugar onde que você gostaria de cantar? É lá em Belém, Belém. Centro de Convenções. Uma pessoa que te inspira hoje?
É como eu já falei, né? Ali desde Antigamente eu não tinha ninguém que me desse apoio, né? Mas hoje uma pessoa que me inspira muito, muito mesmo, é como eu já falei, né? Minha irmã, né? Sim. Minha irmã é uma pessoa muito batalhadora e hoje eu vejo o quanto ela me inspira por onde ela for, ela contar, né? Meu testemunho, contar minha história. Então é uma pessoa que eu me inspiro muito. O conselho para quem está começando é não desistir, beleza, né? Continuar, perseverando que vai dar certo. Cover ou música autoral? Música autoral. Qual música você levaria... a gente reformulou essa pergunta, né? Qual música te tiraria do deserto? Olha, às vezes a gente está num processo de um deserto que só Jesus, né? Só Jesus. Mas Jó da Midian, que ele passou todo aquele processo, né? Porque Jó estava num deserto, né? Perdendo tudo, perdendo família, perdendo amigos. Só que daí Deus foi lá e restituiu tudo, né? E Jó estava no deserto, no processo do deserto. Então, essa música para mim, Jó, entendeu? É uma música que eu levaria. Se eu estivesse no deserto, eu disse, Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o teu nome. Se a tua carreira fosse um filme, qual seria? O título. Um Sonho Impossível, que é um filme que eu gosto muito, entendeu? Que ele fala muito de não desistir do sonho. Então, Um Sonho Impossível. Tá, e agora para a nossa pergunta final, se você pudesse olhar lá por tudo que você passou, que você viveu, se pudesse conversar com o teu eu antigo lá do começo, qual seria o conselho que você daria para ele? O conselho que eu daria era para ele não desistir, continuar perseverando, acreditando mais em Deus, né? Não deixando as pessoas humilharem, entendeu? Porque, como eu falei, né? Fui muito humilhado, já fui muito zombado, então o conselho que eu deixava ele erguer a cabeça, não deixar, ser resistência, né? Como eu falei, ser resistente, né? Então o conselho que eu daria é isso para ele, levantar a cabeça, erguer, confiar em Deus, entendeu? E deixa o povo falar, deixa o povo criticar. Sim. O que importa é a tua adoração a Deus. Então era o conselho, porque antigamente eu me importava muito com isso. Sim. Né? Que foi a nossa primeira pergunta ali que você falou, alguma situação que te fez a desistir. Eu me importava muito com isso, que as pessoas falavam, julgavam. Sim. Então eu ia para casa chorando, às vezes pensando em desistir, de largar tudo. E hoje eu já vejo que não, que o que importa é eu e Deus. Sim. Entendeu? Então é o conselho que eu daria para ele. Não desistir, não ligar porque as pessoas falam, entendeu? Continuar com a tua adoração e ter resistência. Então, Rafa, a gente está encerrando por aqui. Agradeço demais você aceitar, né, o convite, vir participar desse quadro e assim poder compartilhar um pouco da tua história, um pouco para as pessoas conhecer realmente não somente o cantor, né, mas conhecer um pouquinho de quem você é, de onde você veio, de como que você chegou até aqui. Então, assim, foi muito especial para nós, para mim, principalmente conhecer um pouquinho mais, né? E poder ajudar você também a compartilhar com mais pessoas a tua história. Então, a gente acompanhou aqui, né, todo esse processo desde do momento em que a gente teve o primeiro contato eu vi que foi Deus mesmo, né, que assim uniu a gente para esse projeto, né? Eu costumo dizer para todos os cantores que chegam aqui que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Por isso que eu mesmo como produtor não tenho só a ideia de eu quero só gravar cantores, eu quero só gravar música, mas eu quero conhecer pessoas, eu quero unir um propósito, eu quero que vozes se levantem, isso que eu falei para ti também, né? Sim. O meu objetivo como produtor não é só gravar música, mas sim que vozes se levantem daqui do sul do Brasil e que realmente possam alcançar o mundo, né? E o Brasil inteiro e através da música. Então esse é o meu objetivo maior. Então eu fico feliz de você também poder contribuir, né, com isso. E, gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui o nosso podcast, o episódio mais do nosso Cover Hills, que para nós é muito gratificante poder compartilhar tudo isso com vocês.
Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.